tudo bem? Tem uma questão que eu quero compartilhar com vocês que acontece de vez em quando de ouvir determinadas afirmações e alguns questionamentos e que são sérios e que me chamam a atenção. Esses dias um pessoal de uma determinada religião bateu aqui na porta de casa num sábado e eles estavam entregando alguns panfletos e falando determinadas coisas e convidando para uma reunião. E nessa conversa eles diziam que tudo estava virado de cabeça para baixo. O mundo estava virado, o ser humano estava virado de cabeça para baixo, que Deus não estava mais sob o controle das coisas, que tinha muita coisa acontecendo que não era a vontade de Deus que acontecesse, etc, etc, etc. E essa é uma questão bem complicada, porque a gente vê muitas vezes as pessoas dizendo em determinadas situações, graças a Deus eu me salvei, né? E aqueles que não se salvaram, né? A gente vê isso, por exemplo, nessa questão do Brumadinho, nessa questão do ataque de Suzano e em muitos outros, né, casos em que as pessoas, por exemplo, se salvam e elas dizem assim, graças a Deus, né? Como se daí aquele que morreu foi graças a Deus também, então foi Deus que matou, né? Tem toda essa questão, né? E muitas vezes as pessoas estão dizendo isso, né? E ficam dizendo porque o ser humano ele não tem mais jeito, está cada dia pior, etc. Bom, essas são as questões. E hoje eu estava almoçando na casa da minha mãe e a minha tia falava exatamente isso, de que achava que o ser humano estava cada dia pior, porque ela tem 83 anos, e ela disse que na época dela não era assim, não tinha toda essa violência que hoje tem. Né? Aí eu comecei a conversar com ela, mostrei lá, não tinha o quadro, mas eu usei, né, uma forma de mostrar para ela e ela ficou assim, né, poxa vida, com 83 anos eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de coisa, né, eu acho que tu devia falar. Eu disse, não, mas já tem mais gente que fala, mas eu vou falar, né, vou passar, vou compartilhar com vocês essa questão, tá? Bom, aqui atrás de mim tá uma piramidezinha, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? O mundo está virado de cabeça para baixo, o ser humano está de cabeça para baixo. Olha, ou você acredita no caos, ou você acredita no cosmos, ou você acredita que Deus é perfeito e que tudo que Ele criou é perfeito, ou você acredita na imperfeição, tá? Uma vez que tu acredita que Deus é perfeito e que tudo que Ele criou é perfeito, tu tem que acreditar no cosmos, na ordem do universo, que tudo tem uma ordem e tudo tem uma causa, né, por que acontece. E assim pensando, a gente olha para a nossa existência aqui no nosso planeta e a gente percebe, de vez em quando a gente comenta, né, uns mais evoluídos, assim, que na questão da consciência conseguem perceber que estamos em degraus diferentes da nossa caminhada. Nem todo mundo está caminhando no mesmo ritmo, nem todo mundo tem o mesmo conhecimento, né? Nem todo mundo tem a mesma consciência. É ou não é? Bom, então, assim, para explicar melhor, eu quero dizer para vocês que assim como tem, por exemplo, numa escola, a turma da primeira, segunda, terceira, quarto, nono ano, né? No nosso planeta aqui a gente também tem divisões, vamos dizer assim, níveis diferentes de consciência. Então vamos dizer que a gente tem aqui no nosso planeta, que seria essa baita pirâmide bem feitinha, né? Vamos dizer que a gente tem aqui 5 níveis de consciência diferentes que estão vivendo e passando a sua experiência planetária como ser humano ao mesmo momento, tá? O que quer dizer isso? Bom, gente, aqui embaixo a gente tem gente que, como é que eu poderia dizer assim, vamos dar um exemplo, tá? São aqueles espíritos que estão encarnando pela primeira vez como uma experiência hominal, né? Talvez não na primeira, aqui a gente também tem subdivisões, né? Porque o objetivo da nossa experiência é a evolução. Então a gente tem, por exemplo, a árvore de Natal, né? Estou usando aqui a pirâmide, a gente tem lá uma árvorezinha que é nesse formato aqui, né? De piramidal. Ou a gente tem, por exemplo, o formato espiral, né? Que aquilo vai, né, cada vez subindo mais. Isso são culturas antigas que já mostram pra gente, né, que o objetivo da gente é a evolução. Então a gente passa por experiências parecidas diversas vezes, as mesmas experiências parecidas, mas num grau de evolução um pouco maior. E é o que acontece aqui. A gente vai passando por experiência, num primeiro nível, daqui a pouco aqui a gente vai subindo um pouco de consciência, passa para um outro nível de consciência, passa a agir diferente, completamente diferente do que agir aqui embaixo,
Tá? Aí vai vivendo diversas experiências aqui, daqui a pouco pá, dá um salto quântico de consciência, passa para esse nível aqui e tem atitudes diferentes desse daqui de baixo. Já não aceita mais isso daqui. Né? Então aqui a gente tem pessoas, por exemplo, tá? Não vou dividir aqui, dizer que esse está nesse ou naquele, mas só para vocês terem uma ideia. Porque tem pessoas que entram dentro de uma escola com armas e saem dando tiro, porque tem pessoas que são capazes de matar seu companheiro, sua companheira, seus filhos, cortar em pedaços, botar... Sabe, você sabe, né? Violência extrema, tá? Estão num determinado nível de consciência. Infelizmente o recreio é com todo mundo junto, que na verdade não é o recreio, né? É a própria aula. Tá todo mundo estudando junto, ao mesmo tempo. Então a gente tem misturado gente que é capaz de matar, né, uma turma enorme, com pessoas que também já estão praticamente saindo dessa experiência e não precisando mais voltar. Nós temos pessoas aqui que, por exemplo, não matam, mas conforme ele se incomoda, ele manda matar. Daqui a pouco a pessoa sobe num outro nível e ela já não aceita mais causar a morte de ninguém, mas um pouquinho de mal ela ainda é capaz de fazer. Daqui a pouco ela sobe para um outro nível e ela já não aceita mal nenhum para mais ninguém e ela já está vivendo um amor pelo próximo, sabe, muito maior do que todos esses níveis aqui inferiores ao nível dela. Aqui a gente tem pessoas, por exemplo, que vão rir da cara de quem está aqui em cima e já não come mais carne. Porque o cara que está aqui em cima tem amor também pelos animais, né? Já é uma coisa assim que ele já... Principalmente esse aqui que já está passando ali para o 5º nível. Esses daqui eles já estão numa frequência de amor lá, determinados hertz, né? Que já não permite mais a eles comer animais e comer carne, etc. Já tem uma consciência muito maior, né? E em matéria da vida, né? Não estou dizendo que a pessoa que come carne é uma pessoa que... Né? Não, eu como carne também, de vez em quando eu como, não é muito, mas como. Vamos dizer assim, ainda estou na consciência de que não deveria, mas ainda estou cometendo, né? De vez em quando indo lá e comer. Mas já sou muito diferente do que muitas pessoas, por exemplo, que aqui no estado onde eu moro, né? Que é o estado do churrasco, né? Eu, por exemplo, não tenho churrasqueira na minha casa. Quer dizer, eu não convido meus amigos para vir aqui em casa para fazer carne e botar aqueles espetos de carne. A gente come outras coisas. Mas se me convidar para um churrasco, eu vou. Agora, é o seguinte, é o meu nível de consciência, né? Não vou fingir aqui para vocês, essa é a realidade, é assim que funciona, né? Então a gente tem vários níveis vivendo junto. E aí depende muito do da tua consciência, por exemplo, tem aqueles que estão aqui no 3º nível e vão brigar para que não se coma carne. Daqui a pouco ele sobe para um outro nível e ele simplesmente não come e aceita que o outro come. Já começa a ver que não vale a pena brigar, que tem que aceitar mesmo e, sabe, começa a ter uma consciência bem mais ampla e percebe toda essa dinâmica espiritual, toda essa dinâmica que na verdade não está nada errado, tá? A gente pode até não entender por que toda essa gente aqui vivendo junto, por que não tem um planeta só para esse, um planeta só para esse, um planeta só para esse. Talvez esse daqui não se desenvolveria sem um exemplo desse. E talvez esse daqui, para se limpar das bobagens que fez aqui, precisa agora ser um pouco debochado, deixar as pessoas rir dele, entende? Eu não estou falando que é exatamente isso, mas também... Não é só isso, mas também, né? Faz parte. Agora, principalmente, quem acredita na perfeição, no cosmos, em que tudo está numa ordem, pelo menos se não entende ainda, não tem a consciência exata do porquê estão todos juntos, pelo menos aceita porque acredita e sabe, não acreditar não apenas, mas saber, porque já experimentou, né, na sua vida, que a vida é e está em ordem, né? E que tudo é como está, como é para ser, né? Não tem nada desalinhado, né? Pode parecer para muita gente que, vamos dizer, conforme o teu nível de consciência, isso vai parecer ridículo, sabe? Não tem problema, no seu tempo você vai entender isso, né? Aqueles que não entendem, né?
E, então, essas são situações que fazem a gente, às vezes, ver assim, não, mas o mundo está perdido, não tem mais jeito. Tem gente fazendo, não, tem muita gente boa, só que ainda tem gente num nível aqui embaixo. E isso sempre funciona assim, gente, assim, ó. Esse pessoal desse primeiro nível aqui, tá, vamos dizer assim, a vida anterior desses que estão aqui no início da sua primeira, vamos dizer assim, experiência hominal, eles são os animais mais evoluídos do reino animal. São aqueles que agora que já evoluíram dentro do reino animal o máximo que eles tinham para evoluir, tá? A gente vê alguns cachorros, né, situações assim, alguns animais que, né, nossa, parece que tem sentimento e tudo mais, né? Parece que quase que interage com a gente, só não fala, mas parece que é amor. Tem uma coisa assim de louco, né, que acontece, né? Os pinguins também tem lá aquela questão do bando, tudo mais, né? Quando eles chegam na evolução máxima do reino deles, pimba, eles partem para uma experiência hominal, como nós, que já vivemos no reino mineral, já vivemos no reino vegetal, já vivemos no reino animal e agora estamos no reino hominal. E o nosso futuro, vamos dizer assim, é ir para um reino angelical, né? E amanhã depois, esses animais que estão aqui embaixo, e que muitas vezes, por exemplo, eu brinco às vezes com o Thor, meu cachorro, eu digo assim, Thor, pois é, vou lá, converso com ele, às vezes eu estou dizendo, será que o dia que eu te passar para o reino angelical, tu vai estar aqui no reino, né, hominal, Thor? Será que eu não vou ser um anjo que vou estar amanhã depois cuidando de ti como ser humano na Terra? Pois então eu vou te tratar o melhor possível já agora, para que tu não tenha sentimentos nenhum, de nada de raivas e problemas. Já como animal, já tenho, sabe, sinta o amor, sinta o carinho, para que quando tu for homem, essas impressões não estejam gravadas em ti de maldade, de coisas ruins, né? Às vezes eu tenho essas conversas com o Thor e digo assim pra ele, né? Então, Thor, um dia tu vai ser homem, Thor, e tomara que nesse dia eu vou ser anjo, eu vou cuidar de ti. Thor fica me olhando assim, pensando assim, tá louco, e é a mesma coisa de louco, né? Mas é por aí, né? Os animais de hoje são os homens de amanhã, os homens de hoje são os anjos de amanhã, né? São turmas, são coisas que a gente passa, né? Espero com isso ter esclarecido um pouco, né? Tem toda a questão de que a comunicação hoje também faz a gente saber das maldades de forma mais rápida e em maior quantidade do que antigamente, né? Não parece que o mal hoje está maior, mas não, né? Se a gente for parar para observar, houve pequenos avanços no ser humano, houve pequenos avanços, não foram muitos. O avanço tecnológico foi muito maior, né? Se for analisar, tá certo, o homem que pilotava, dirigia as bigas lá atrás, né? Não mudou muito do homem que hoje pilota espaçonaves. Dentro o homem ainda tem os mesmos, né, muitos dos anseios e muitas das dúvidas e muitos dos questionamentos e até da moral ainda é muito parecido se comparado à tecnologia. Mas houve avanço, sim. Sempre há, tudo a seu tempo, né? O homem não evolui como a máquina, né? E nada é fruto do acaso, né? Nada acontece por acaso, isso aqui tem um motivo, né? Não existem erros, né? Tu não vê uma maçã nascendo numa árvore de limão, né? Então não é assim que funciona, né? A maçã nasce na macieira, laranja na laranjeira, tu nunca vai ver na macieira uma laranja, tá? Tudo está na sua ordem, tá bom? Espero que com isso tenha esclarecido um pouco como é que é a minha visão, como é que é aquilo que eu penso, ter dado uma ajuda para vocês. Qualquer coisa, comenta aí, né? Deixa seu like e se inscreve no canal também. Que aí da próxima vez, se você deixar uma sugestão, eu posso até falar sobre algo que você também tem dúvida. Essa que era uma dúvida, né, que já vinha recorrente em algumas pessoas e eu tentei esclarecer aqui. Da próxima vez que me perguntarem sobre isso, vai lá e assiste um vídeo. Eu não preciso estar repetindo. Tá bom. Um abraço.